meio polêmico, né? Tem muita gente que ama, que é a melhor época do mundo. É magia, tem os pisca-pisca, tem comida boa, entre ação de graças e Natal, é tudo de bom, né? Tem neve que dá. Assim, esse ano não tem tanta neve ainda. Mas geralmente em Colorado tem neve que cobre a sujeira da cidade, traz um senso de beleza, de tranquilidade. A gente pode nos aconchegar em frente a lareiras, sejam reais ou aquelas na TV, né? Tanto faz, tá valendo. E a gente pode passar tempo com as nossas famílias, né? É um tempo muito gostoso. Mas essa é a cena para alguns de nós, né? Para outros, é uma cena mais difícil. Escurece muito cedo. São 4 horas e já não tem mais sol. É muito frio. Essa época pode trazer memórias tristes dos dias passados. Nem todos têm família para passar o tempo juntos, né? Nem recursos para fazer uma ceia bem caprichada. Às vezes sofremos alguma perda nessa época de ano e a tristeza acaba colorindo todo o resto, né? Podemos achar então que essa época é mais para as crianças, mas como adultos nós queremos que passe logo para já estarmos no ano novo. Na Bíblia, sabia que também tem férias e festivais? Além do sábado, que é um dia de descanso estabelecido logo nos primeiros capítulos de Gênesis, tem 7 grandes festas judaicas e outras comemorações. Elas são a Páscoa, que lembra da libertação dos israelitas de escravidão do Egito, Pães Asmos, ou pães sem fermento, celebrada após a Páscoa, dura 7 dias e relembra a pressa com que os israelitas saíram do Egito. Primícias, que é a celebração das primeiras colheitas, Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, trombetas, ou Rosh Hashanah, celebração do Ano Novo Judaico, dia da expiação, o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano judaico, dedicado ao arrependimento e à reconciliação com Deus. E tabernáculos, ou Sukkot, estou pronunciando tudo errado, tenho certeza, que é uma festa de 7 dias que comemora a peregrinação dos israelitas no deserto, lembrando que Deus os sustentou e protegeu. Essas festas são organizadas de acordo com 3 épocas do ano. Algumas eram solenes, outras alegres, envolviam elementos como sacrifício e purificação, mas também comida, descanso e cânticos de louvor. Era comum as festas durarem alguns dias e às vezes era necessário viajar. As festas não eram meramente um costume cultural ou uma tradição, elas faziam parte da lei de Deus. Ou seja, as festas e os feriados eram ordenadas por Deus. Mas por quê? Pode parecer estranho que a palavra de Deus, entregue por inspiração divina, mantida pelo Espírito Santo há mais de 2000 anos, através de inúmeras traduções e versões, enfatiza tanto tão simples como uma festa. Deus é festeiro? Ele só gosta de festa? Para que essa ênfase tão grande? Não, essas festas têm um propósito. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe como muda o nosso humor a cada dia, como esquecemos tão facilmente das nossas bênçãos. Eu não sei se vocês já repararam na história inteira do Israel, mas pense em um povo inconsistente. Deus faz um grande milagre, resgata, restaura todo mundo e estão felizes. Passa 1, 2 gerações e começam a duvidar. Deus liberou eles de Egito de maneira dramática e milagrosa. Poucos anos depois, a mesma geração que saiu do Egito começou a reclamar com Moisés, falando, Deus nos tirou do Egito só para a gente morrer no deserto? Pelo menos no Egito tínhamos comida. Como se ser escravos fosse só um detalhezinho, não é nada demais. Olhamos para eles e arregalamos os olhos. Mas eles são todos nós. Deus nos conhece. Ele sabe como qualquer coisinha afeta os nossos corações. Como nos perdemos em nossas ansiedades e preocupações. Quão fácil nós esquecemos o que Ele já fez. Não é à toa que a Bíblia repete a instrução de não andarmos ansiosos, mas sim
para entregarmos todas as coisas ao Senhor. Somos pequenos e a nossa visão é limitada. Somos como barquinhos de papel no mar do universo. É tão fácil perdermos de vista a sabedoria de Deus e nos afundar em medo, certo? Por isso, Deus estabeleceu dias e épocas especiais para o povo de Israel parar e relembrar tudo o que ele já fez, as promessas que ele já cumpriu e as profecias do que ele ainda faria. E como vimos, cada festa judaica que eu li agora estava vinculada a algum evento específico, um milagre que Deus havia feito e também com a história da redenção, apontando para Jesus. A observação, então, dessas festas não era uma mera sugestão, era questão de lei. Mas então, é para nós estarmos comemorando as festas judaicas, se é questão de lei na Bíblia? Até que seria legal, até que você poderia se quisesse, mas nós não somos o povo de Israel, nem estamos sob a lei judaica. Porém, Deus dá tanta importância para isso e repete tanto isso na sua palavra que fica claro que tem princípios fundamentais que nós devemos sim pôr em prática. Eu tenho 4 princípios aqui para nós levarmos essa noite. O primeiro princípio é que relembrar os feitos de Deus nos lembra quem Deus é. O ato de relembrar na Bíblia está sempre vinculado com gratidão e louvor. Vamos olhar novamente para o texto que acabamos de ler. 1 Crônicas 16. A Arca da Aliança, representando a presença de Deus, acaba de ser entregue a Jerusalém. Para comemorar esse momento tão importante, o rei Davi convoca um levita para apresentar um salmo de louvor e gratidão a Deus. Então, começando em versículo 8, 1 Crônicas 16, 8. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Versículo 14. Ele é o Senhor nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó com um decreto, versículo 19. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos e estrangeiros na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis. E continua daí. Como cristãos, nós temos um desafio especial. Nós temos um relacionamento com Deus que é real, é vivo, porém invisível. Adão e Eva andaram com ele no jardim do Éden. Moisés conversou com ele face a face no Monte Sinai. E todos que conheceram a Jesus tiveram a oportunidade de vê-lo na sua frente. Mas depois da ressurreição, o Espírito Santo foi derramado por sobre nós e nos acompanha hoje. Mas são poucas as pessoas que têm a experiência tão direta com Deus quanto temos uns com os outros aqui, vendo a sua pessoa e conversando face a face. Nós temos que esperar até a próxima vida para isso. Por causa disso, então, às vezes é fácil esquecermos de Deus. Talvez a gente ache que podemos fazer coisas escondidas dele, ou que ele se esqueceu de nós. Em épocas de silêncio com Deus, podemos achar que ele foi embora e nos deixou para trás. O inimigo usa esses momentos para nos levar ao desespero e até à raiva com Deus. Ele ataca a nossa fé e nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre Deus. Então, como que a gente combate isso? Vamos olhar para Salmos 77, versículo 11 a 13. Salmos 77. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E agora Salmo 103, versículo 2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos.
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe as nossas transgressões. Os feitos de Deus nos mostram o seu caráter. Lembrar da fidelidade de Deus nas nossas vidas, a justiça de Deus, a criatividade, a graça, a providência, nos mostram quem é o nosso Deus. Mesmo nos momentos de sofrimento profundo, Deus está presente, consolando e derramando a sua misericórdia e paz sobre nós. Esse é o nosso Deus, ontem, hoje e para sempre. Quando o inimigo começar a sussurrar que Deus nos abandonou, ou que Ele é mau, nós podemos e devemos olhar para tudo que Ele já fez, tanto nas nossas vidas quanto nas vidas dos outros e na Bíblia. Deus é constante e fiel. Então, sabendo e tendo confiança no caráter de Deus, nos ajuda nos momentos difíceis à frente. Quando estamos passando por algo difícil, sofrendo e clamando a Deus, podemos ter a confiança que Ele nos ouve, porque no passado Ele nos ouviu. Mesmo que Ele não faça o que pedimos, sabemos que podemos confiar na sua bondade, porque Ele providenciou e nos ensinou no passado. E você pode até pensar, mas eu nunca passei por nada para testar tanto o caráter de Deus. Ou, tenho sofrido muito e ainda não vi o motivo. Eu não sei se eu já vi a bondade de Deus na minha vida. Irmãos, nós não somos a primeira geração de seres humanos nessa terra. Nossas vidas são muito curtas e nós somos muito pequenos perante Deus. Por isso, Ele nos deu uma longa história de todos que vieram antes, não só na Bíblia, mas na história da igreja também. Podemos e devemos conhecer a história dos nossos antepassados cristãos e nos localizar dentro da história maior. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, o primeiro princípio, relembrar os feitos de Deus, nos ensina e nos lembra quem Deus é e o que Ele faz. O segundo princípio, relembrar os feitos de Deus é um ato intencional e uma prática a ser desenvolvida. 1 Crônicas 16, agora versículo 28. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele, firmou o mundo que não se abalará. Versículo 34. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças a Deus santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Então, comemorar, celebrar e descansar são coisas ordenadas por Deus. Reparou todos os mandamentos ali? Clamem, falem, chamem. Mas veja, eu não conheço ninguém que não esteja vivendo na correria. Pergunto para qualquer pessoa, como você está? Estou bem, só correria. As nossas vidas são corridas. Sempre temos muita coisa para fazer e com muito pouco tempo. É fácil ocupar todo momento de todo dia. E nós precisamos que alguém coloque um freio no nosso ritmo de vida. E é exatamente isso que Deus faz. Embora nós não celebremos as festas judaicas, nós temos outras oportunidades para parar, relembrar, meditar e agradecer. O Thanksgiving está chegando, o Dia de Ação de Graças, e o Natal são duas comemorações em que nós podemos fazer isso.
É fácil nos perder na correria e na comercialização desses dias, mas eu encorajo a todos nós a sermos intencionais e tentar tirar um tempo para parar, refletir e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito esse ano nas nossas vidas e também com a vinda de Jesus. Isso é muito mais do que um simples momento para pensar, poxa, que legal, embora isso seja um bom começo. Mas a prática de relembrar os feitos de Deus é uma disciplina para cultivarmos as nossas vidas. O teólogo Kenneth Bailey, ele faz uma observação importante. Nós somos o que lembramos. Então, a maneira que lembramos do passado molda a maneira que pensamos sobre o presente e o futuro, sobre nós mesmos e sobre Deus. Se lembrarmos do passado com amargura, com rancor, viveremos desconfiados, com raiva e esperando as pessoas nos decepcionar. Mas se lembrarmos do passado com gratidão, olhando para a fidelidade de Deus e tudo o que Ele já fez, nós viveremos alegres, esperançosos e cheios de graça. Mas isso não é algo muito natural para nós, né? Vamos ser sinceros. Psicólogos já descobriram que a negatividade pesa muito mais nas nossas mentes do que a positividade. Por exemplo, se cortarmos o cabelo, podemos passar o dia inteiro ouvindo elogios, mas se em algum momento uma só pessoa comentar que ela não gostou tanto, qual comentário vai ficar na nossa cabeça de noite quando a gente for dormir? Um comentário negativo, né? Nós temos que lutar contra essa inclinação natural de enfatizar o que é ruim, o negativo, e esquecer do passado, do positivo. O nosso cérebro, ele é literalmente moldado pelos nossos pensamentos. Então, a maneira que nós pensamos cria caminhos no nosso cérebro, conexões de uma região para outra. Quanto mais reforçado determinado caminho, mais natural os nossos pensamentos seguirem aquela linha. Quem já tentou criar um hábito novo, já sabe como é. No início, você tem que constantemente se lembrar do hábito desejado e intencionalmente fazer aquilo. Mas conforme for passando o tempo, se você for consistente, fica mais e mais natural fazer aquilo até chegar o dia em que você faz de maneira automática. E é assim com os nossos pensamentos. Temos que criar caminhos de gratidão e louvor, para que nos momentos difíceis, os nossos pensamentos automaticamente possam fluir por esses caminhos, em vez de cair em desespero e negatividade. Isso é algo para trabalharmos o tempo todo, independente de feriado ou comemoração. Mas essas datas nos dão um reforço, um lembrete da importância desse hábito e nos ajudam a interromper a correria para passar um tempo meditando nessas coisas. Algo que eu gosto de fazer pessoalmente é manter um journal, um diário, em que eu escrevo orações. Eu me esforço para não ficar reclamando de maneira chata, choramingando, mas sim colocando os meus desejos diante de Deus, junto com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu tenho acumulado muitos journals ao longo dos anos. Eu acho que o meu primeiro eu escrevi com 8 anos de idade. E isso é muito legal, porque eu posso olhar para eles e ver como Deus respondeu às coisas que eu colocava diante dele. Eu não sei quantas páginas eu gastei orando e chorando, porque eu queria um parceiro, um marido, um filho. Agora eu olho para eles e vejo a bondade de Deus, a sua bondade, a sua paciência para comigo. E eu vejo também como ele me livrou de algumas coisas que eu tinha certeza que eu queria, que eu precisava, mas que hoje fica claro que aquilo não era a melhor coisa para mim. E graças a Deus que ele é soberano e me livrou daquilo. Então essa é uma prática de gratidão que eu tenho. Mas além de tudo isso, Deus, ele é o Deus eterno, Salvador, Criador, Mestre do Universo. Ele merece louvor e adoração. Ele merece nosso tempo e a nossa disciplina de maneira intencional. Deus nos criou. Ele sabe que vivemos vidas corridas. Ele sabe como funcionam os nossos cérebros e do que precisamos. Por isso, separar um tempo para relembrar, refletir, agradecer de maneira intencional é algo ordenado e não simplesmente sugerido.
Nosso terceiro princípio. Relembrar os feitos de Deus é um ato comunitário. As 7 festas e festivais judaicas são comunitários, celebradas em comunidade com os que estão ao redor. Assim como o Dia de Ação de Graças e o Natal, há algo especial em compartilhar essa data com outras pessoas. E isso não é por acaso. Criados na imagem do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos seres relacionais. Sofremos muito na solidão absoluta, até o ponto de morte em alguns casos. Precisamos um do outro. E como eu citei mais cedo, somos muito limitados e pequenos sozinhos. A nossa experiência e os nossos pensamentos individuais são limitados. Quantas vezes nos sentimos isolados e pensamos, puxa, será que mais alguém já passou por isso? A Bíblia está cheia de mandamentos para estarmos em comunidade e proclamar uns aos outros o que Deus fez. Veja 1 Crônicas 16, mais uma vez, versículo 23. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. O Novo Testamento enfatiza uma ideia de koinonia, isto é, comunhão. Romanos 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E versículo 15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Hebreus 3, versículo 13: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E Hebreus 10, 24: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não só isso, mas os salmos são músicas e poemas proclamando publicamente a grandeza de Deus. Isaías e outros profetas também enchem as suas páginas com proclamações públicas sobre quem Deus é e o que Ele faz. Até o nosso sofrimento tem um propósito comunitário. Veja 2 Coríntios 1, versículos 4 a 5, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então nós podemos ser encorajados pelas histórias dos outros, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, nas vidas deles. Nós somos fortalecidos ao saber que não somos os únicos a ter dúvidas ou dificuldades. E podemos compartilhar as nossas alegrias e gratidão pelo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Às vezes, outras pessoas até conseguem ver de maneira melhor o que Deus está fazendo em nós do que nós mesmos. Nós, às vezes, podemos ficar tão imersos que nós conseguimos ver o todo. Mas relembrar e agradecer juntos nos fortalece, não só como indivíduos, mas a igreja como um todo. A história de Deus é muito maior do que só a minha vida ou a sua vida, a minha experiência pequena ou a sua. Compartilhar os nossos testemunhos, relembrar juntos os feitos de Deus, agradecer juntos em comunidade, nos une à história maior. Agora, finalmente, um último princípio. Relembrar os feitos de Deus é motivo de alegria, de esperança e festa. E não é disso que nós estamos falando? 1 Crônicas 16, 31. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Por causa do pecado, há muito sofrimento e tristeza. Ninguém sai desse mundo ileso. Há momentos para tristeza e lamento. Tem um livro inteiro na Bíblia só sobre isso. Mas esse sofrimento não é o fim da história. Olhe para João 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. 2 Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No Natal, nós comemoramos a vinda de Jesus Cristo, o próprio Deus, que quebrou todas as barreiras e se fez homem. Desceu dos céus, invadiu a escuridão para viver conosco e trazer esperança. Ele se sacrificou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Nem a própria morte pôde segurá-lo. Nós não estamos mais condenados, mas aqueles que creem são salvos e viverão para sempre ao lado de Deus. Podemos não estar felizes em todos os momentos, mas temos uma alegria profunda, baseada na esperança que temos em Deus. Não um mero sentimento feliz, mas uma confiança e um contentamento firme no caráter de Deus. Mesmo os momentos de tristeza são fundados na realidade que Deus venceu esse mundo. Isso é motivo de celebrar. Vamos ver o que dizem os profetas sobre os fins dos tempos? Isaías 25, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Preste atenção que ele repetiu vinhos 2 vezes. Versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a desonra do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, que é a igreja, se aprontou. Versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A eternidade não está descrita não como um flutuar eterno sobre as nuvens tocando harpa. Não, é descrita como uma festa, com comida, beleza e alegria e muito vinho. Não haverá mais lágrimas ou sofrimento. Mas Deus, Ele não segura a sua bondade, esperando para derramá-lo somente no fim dos tempos. A história do mundo está cheia dos seus feitos, milagres, bênçãos da sua justiça e beleza. Relembrando, comemorando e louvando a Deus, nos dá um gostinho do futuro ao lado dele. Por isso, vamos encarar essa época, essas festas de ação de graças e do Natal, com alegria nos nossos corações. Vamos louvar a Deus por quem Ele é e o que Ele fez. Vamos dedicar um tempo intencional à gratidão e louvor. Vamos compartilhar as nossas histórias e testemunhos, encorajando uns aos outros. E vamos ser alegres, confiantes na esperança que temos para o futuro. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa semana, por esse ano, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo que o Senhor tem impedido nas nossas vidas, que o Senhor tem nos livrado também. Pai, o Senhor sabe que esse pode ser uma época difícil. Peço que o Senhor nos ajude, nos dê alegria, nos dê esperança, que o Senhor toque nos nossos corações para não perdermos de vista tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos e alegres, a sermos o povo da esperança. Nos ajude a alcançar outras pessoas, a encorajar os nossos próximos
e é realmente entender o que é que o Senhor tem feito para nós, seja nós pessoalmente, ou nós a igreja, ou nós seres humanos no mundo inteiro, Senhor. Obrigada, Deus, por todas essas coisas. Que o Senhor abençoe o nosso tempo juntos, a nossa semana, o resto desse ano. Que o Senhor continue nos transformando e falando com os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.